Olá, pessoal! Está começando mais um podcast Corrida na Rede. E ainda no clima da Maratona de Floripa, e para celebrar o Dia do Maratonista, que aconteceu essa semana, né? Foi dia 7 de agosto. A convidada de hoje, olha só, é um grande nome do atletismo. Ela é atual recordista nos 21 quilômetros da Maratona de Floripa. Bom, vou ler o tempo dela aqui, gente. A colinha, 1 hora, 20 minutos e 34 segundos. Mas nesta edição da Maratona de Floripa, ela vai competir aí, gente, na maratona. 42 quilômetros aí espera essa atleta. Como será que ela está se preparando? Bom, ela tem experiência, né? No currículo, mais de 10 maratonas, com o tempo de 2 horas e 54, esse é o melhor tempo. E que tempo, né, gente? É também detentora do recorde, né? O recorde lá na Serra do Rio do Rastro, naquela prova temida chamada Uphill Marathon, que vocês já conhecem, né? Bom, vocês já devem estar imaginando aí com quem eu vou conversar, né? Marjorie Barcelos é o nome dela. Mas, antes disso, o recadinho do nosso patrocinador, Aminovital. A Aminovital é a marca mundial de suplementos para esportes da Ajinomoto. A Ajinomoto você já conhece, né? É a líder mundial na produção de aminoácidos. Conheça os produtos da Aminovital e descubra como você pode se preparar melhor para o próximo desafio. E olha só, está aparecendo aí na sua telinha um QR Code que vai direcionar você para o nosso site. Saiba mais sobre os benefícios de comprar aqui o seu Aminovital. Olá, Marjorie. Seja muito bem-vinda ao podcast Corrida na Rede. Obrigada, Josi. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Na verdade, já estava te namorando, entre aspas, te pagarando aí seu nome, né? Que a gente sabe que você tem um trabalho excepcional aí no atletismo, até nível nacional, né? Então, aí com a Maratona de Floripa surgiu teu nome de novo, né? Já foi citado aqui várias vezes, inclusive, né? Quando o Anderson esteve aqui, o organizador da prova. Eu acho que a pergunta, assim, que é para a gente começar, né? Antes de falar dos teus títulos, dos teus pódios, é como começou a sua história com a corrida? Então, com o esporte da corrida em específico, eu comecei faz tempo. Eu comecei com, sei lá, acho que tinha uns 17 anos, 18 anos mais ou menos por aí. Mas a história começou naquela famosa coisa de querer emagrecer, né? Então, assim, eu comecei para querer emagrecer, chegar no biotipo que eu queria chegar, porque eu achava que me enquadrava dentro de onde eu queria estar. E fui vendo que eu tinha talento para o negócio, fui me desenvolvendo, fui melhorando e daí não parei mais. Aí larguei o lance de querer emagrecer e fiquei só com a corrida. Isso faz quanto tempo, Marjorie? Olha, faz uns 12, 13 anos. Quem que te motivou a começar na corrida? Ou você já assistia provas? Ou você nunca tinha visto provas e de repente achou legal? Acho que tu morava em São Paulo na época, né? Eu fui para São Paulo em 2010. Mas aqui na região nossa, quem sempre me motivou muito foi a Cacá. Tanto que eu fiz uma prova, uma maratona que teve aqui, que cheguei em segundo lugar, quando eu olhei pro lado e disse, nossa, não acredito que tu não pode chegar com a Cacá. Foi muito legal, então sempre foi ela aqui. E fora, assim, em São Paulo, quem eu sempre tinha muita visão de querer, assim, né, chegar perto, é a Vívia Pavão. Eu acho que ela não é, assim, muito conhecida, mas ela tem muito nome em ultramaratona. É uma corredora muito forte, assim, então ela sempre me inspirou muito também. Nesse fora daqui, né? Mas aqui em Santa Catarina, como a gente é daqui, é a Cacá. Que legal. E deixa eu te perguntar, vamos falar já de Maratona de Floripa, né? Eu acho que o pessoal que está aí, né, vivendo a expectativa, você deve estar aí no teu ciclo final de treinos. Gente, como será que está aí, né, esse coraçãozinho aí, né? Afinal, né, nós estamos falando com a detentora do recorde nos 21K. E como eu te apresentei esse ano, né? Não que você já não tenha feito outras vezes. Você vai nos 42K. Qual que é a tua expectativa para a Maratona de Floripa? Então, Josi, eu quero muito, na verdade, fazer um sub 2,50. Então, assim, eu
não treinei tanto para ela, peguei meio que a metade do ciclo, porque eu tive uma lesão. E nessa lesão eu tive que ficar parada um tempo. Então, isso prejudicou um pouco o ciclo completo da prova. Então, como eu conversei com o Gustavo, a gente tinha que optar, ou velocidade ou distância. Eu linkar os dois no ciclo do treinamento para a maratona não ia dar muito certo. Então, como velocidade machuca muito, a gente pegou a distância. A gente focou em volume. Então, foi feito. Por falta de volume, não vou quebrar. Mas tá progredindo ainda. E qual que é a tua rodagem, a tua rotina de treinos? Você é treinada pelo Gustavo, né? Gustavo Pinto, que inclusive veio aqui. Um abraço para o Gustavo. Você tem acompanhamento de nutri, psicólogo? Como que é a tua rotina assim, de acompanhamento profissional? Tenho, sim. Eu tenho a Simone Perdigão, que foi minha treinadora física. Tenho a Janaína Porto Alegre, que é minha nutricionista. Tenho o Giancarlo, que é meu fisioterapeuta. Então, assim, eu tenho um grupo bem bacana comigo, que tá sempre me fortalecendo de um jeito ou de outro. Psicólogo ainda não tenho, porque, assim, eu tô terminando a faculdade de psicologia, né? Então, assim, eu sei que é muito importante, mas eu consigo lidar bem com a minha mente, assim, mas essa é a única área que eu ainda não tenho ninguém. E o ciclo de volume que eu tô tendo por semana, agora, assim, a gente chegou no máximo a 96, eu acho, né, Gu? Não lembro. Mas acho que é mais ou menos uns 96 quilômetros de volume que a gente chegou. Agora começa a cair, né? A gente fez 2 semanas bem altas. Agora essa semana foi uma semana já baixa, daí tem a próxima semana. E na outra já é a semana da prova. Na semana da prova vai ser bem tranquilo, assim. Deve dar uns nem 30 quilômetros antes da prova. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Sobre a atual recordista da maratona, enfim. Você olha assim para a concorrência, digo, concorrência entre aspas, né, saudável, né? Porque na corrida são todos colegas, Sim. enfim. Mas é claro que na disputa do pódio existe, né? Essa questão da concorrência. Você olha o tempo dela, você dá uma pesquisada ali? Olha, eu nunca tinha pesquisado, mas eu fui ver quem era porque realmente eu não conhecia. E fiquei, assim, fico feliz dela vir fazer a prova. Vai ser legal, vai ser uma disputa bem saudável, sim. E, assim, foi o que eu tava conversando. Eu quero muito fazer um sub 2,50. Então, eu tô indo pelo número, né? Porque eu sempre falei que a minha competição em prova sempre é comigo mesma, não é com a pessoa que tá ao meu lado. Então, assim, eu quero o meu número. Se eu conseguir o que eu quero com o número, vai ser perfeito. Mas vai ser legal correr com a bicampeã, né? Da maratona, assim. Então, vai ser gostoso. Sim. E você espera que alguém também quebre o seu recorde nos 21K ou não? Cara, lógico, assim, os números estão para ser batidos, né? E faz tanto tempo, é impossível alguém não quebrar. Tem tanta gente boa, tanta gente forte. E correr 21 km para 3,50 de ritmo não é tão difícil assim. Então, vai dar sim. Espero que quebre, de coração, assim, de verdade. Os números têm que ser quebrados, então, tomara que sim. Que bacana. E ainda vamos sair um pouquinho da Maratona de Floripa, depois a gente volta para falar da prova. Você estava falando que você está estudando psicologia, né? Então, assim, quando a gente vê a Marjorie, vou te falar, eu não te conhecia assim da gente conversar, mas já tinha te visto em várias provas, inclusive né, ali no pódio, né? Sempre em destaque. Não tinha ideia da Marjorie pessoa física, né? Não a Marjorie atleta. O que a Marjorie faz? O que ela trabalha? Como é a sua vida? Como é a sua rotina além da corrida? Então, eu faço, além da corrida, eu faço natação, né? Que eu amo também de paixão, que foi meu primeiro esporte, comecei com ela. E eu faço faculdade de psicologia, tô no meu 8º período, faltam só mais 2 e já acaba. E faço estágio também na DPCAM aqui em Florianópolis. Agora, atualmente, estou só com isso. Estou com o estágio e com a faculdade e os treinos, né? E também uma coisa em paralelo, assim, que tá para acontecer, novidades. Legal. Então tá. A Marjorie é assim, ela acorda 6 horas da manhã, faz o treino. 5h30 da manhã, faz o treino, toma um banho onde tá, vai pra faculdade, faz faculdade até 11h30, da faculdade vai direto pro estágio, do estágio depois
vai para casa, pra dar atenção pro Mauriquito, que é meu gatinho, quem não conhece. Então é uma vida corrida, assim, mas eu gosto muito dessa produtividade, eu gosto de estar sempre produzindo, sabe? Me sentir prestativa, então... Ativa. E me conta aí, por que psicologia, né? Ser atleta, enfim, poderia ter feito educação física, por que psicologia? Algo assim, né, da sua pessoa, enfim, da sua trajetória te motivou a fazer psicologia? Eu sempre gostei de psicologia, foi uma área que sempre me chamou muita atenção a mente, né? A nossa mente, ela tem muito poder. Então, assim, a gente não tem noção do que a gente é capaz só com a mente. Então, eu sempre tive curiosidade nesse lance da neuro, né? E quando eu fui para São Paulo, eu morei em São Paulo, fui em 2010, eu fiquei na dúvida, porque eu tinha prestado na UFSC Psicologia e tinha ficado em segunda chamada. Aí eu falei, caramba, o que eu faço, né? Aí fiquei com o coração partido, mas resolvi ir para São Paulo porque a faculdade de psicologia vai estar sempre ali, o curso não ia sumir, e a oportunidade de ir para São Paulo poderia não voltar a ter. Então eu optei para lá, aproveitei muito, depois vim para cá e voltei para cá, e daí comecei a faculdade de psicologia, que assim, eu sou completamente apaixonada. Então no começo tinha muita curiosidade, e hoje eu tenho certeza que é o que eu quero fazer. E muita gente pergunta, né, mas por que tu não fez educação física ou fisioterapia? Porque eu quero realmente fazer a psicologia do esporte, depois eu quero me especializar. Porque como atleta, e eu sempre convivi muito com atletas, eu sei o quão importante é você ter uma mente forte e um profissional bom que te entenda, que já passou pelo que você está passando, que sabe o que você está sentindo, que tem essa empatia de verdade, né, com a pessoa. Então, é essa linha que eu quero seguir. Então, assim, eu vou estar no meio do esporte, mas de outra forma. Legal. E eu como jornalista, a gente sabe, já entrevistei também atletas de alta performance, enfim, atletas olímpicos, inclusive. Então, a gente sabe da importância do acompanhamento também de um psicólogo que tenha especialidade nessa área. Você falou um ponto legal, vou utilizar isso como gatilho da minha próxima pergunta, que é sobre o mental, né? Eu também corro, também já passei por alguns desafios, assim, vontade de desistir, etc. E eu vi uma entrevista tua que você falou que nunca quebrou, nunca desistiu, né? Então, eu queria que você contasse aqui um pouquinho sobre a importância do mental para um atleta, seja ele profissional ou amador. Quebrar, eu já quebrei, só não desisti. Então, assim... É porque eu nunca gostei, na minha mente da Marjorie, né, tipo, é como se fosse um fracasso pra mim. E eu nunca gostei de fracassar, é um dos medos que eu tenho. Então, assim, eu prefiro terminar do jeito que der pra terminar, do que simplesmente jogar realmente tudo pro alto, todo um planejamento, toda uma abdicação que tu faz, por uma coisa que, assim, não tá fazendo o que tu queria fazer, mas dá pra terminar. Se dá pra terminar, tipo, por que não, né? Tipo, tu não tá perdendo nada, pode não tá ganhando na tua cabeça, mas tu tá mais ganhando do que perdendo, mentalmente, né? Porque é uma força que você cria, porque a partir do momento que você desiste a primeira vez, fica mais fácil de desistir a segunda, mais fácil de desistir a terceira, porque como você se acostuma com as coisas. Então, eu nunca quis, assim, graças a Deus, realmente, eu nunca parei uma prova. Treino também, assim... eu sinceramente não lembro se eu parei algum treino na vida. De verdade, assim, nunca... Eu sempre coloquei eu preparo muito a minha mente antes de fazer uma coisa difícil, ou que eu vá sofrer, né? Fazer força, alguma coisa. Eu sempre preparo muito a minha mente antes. Então, assim, por exemplo, a Maratona de Floripa, que é uma prova que eu quero fazer força. É uma coisa que eu quero fazer. Então, eu vou estar sofrendo porque eu quero, né? Então, assim, já vou me preparando muito antes, assim... mentalizar realmente as coisas que você quer, é muito importante você começar a mentalizar elas. Jogar pra frente, sabe? Então, é uma coisa que eu costumo sempre fazer. E prova, a minha mente, não sei explicar o que acontece. Eu entro num flow, assim, parece que eu tô meditando. Então, a minha mãe falou uma frase uma vez pra mim que foi muito legal. Ela falou assim, minha filha, quando eu te vejo competindo, parece que não é a minha filha, é outra pessoa. A tua fisionomia muda.
Então, assim, quando ela me falou isso, eu achei muito forte, porque realmente eu sinto que eu mudo. Eu me desligo, então. Eu também tenho essa mesma linha de raciocínio que você. Acredito também muito no poder da mente. Eu acho que o ser humano, existem até estudos, né, que é muito mais capaz do que a gente faz, entendeu? Às vezes você acha, pô, não vou dar conta de uma maratona. De repente, eu entrevistei um ultramaratonista aqui. Então, assim, dava pra ver aquela paixão e ele falou, não, ele tem uma frase que acho que você também usa, que era desistir não é opção, né? Sim. E aí até queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase. Marjorie, desistir não é uma opção? Não. Não é uma opção. E é justamente pelo que eu tinha comentado antes, assim, porque a gente se acostuma com as coisas. Então, eu prefiro terminar uma prova aos trancos e barrancos do que desistir de uma prova. Porque não é de mim, não é que eu preciso mostrar algo pra ninguém. Não é isso. É que não é uma coisa minha mesmo. Eu nunca fui assim desde pequena. Então, eu nunca deixei uma coisa pra depois. Eu nunca... Tanto que meu pai, por exemplo, ele fala até hoje, essa guria chegava em casa da escola, antes dela almoçar, ela tinha que fazer todas as tarefas de casa antes de almoçar. Eu brigava com ela que ela parava pra almoçar, ela não parava. Assim, eu nunca deixei de fazer as coisas que eu preciso fazer pra depois. Porque dá pra você progredir, sabe? Tu não precisa parar, desistir, às vezes adiar uma opção, mas desistir pra mim nunca foi uma opção do que eu quis, não. Então, posso demorar pra chegar, mas quando eu chego, foi, ó. Demais. Eu acho que você viveu isso na Serra do Rio do Rastro um pouco, né? Ah, Serra do Rio do Rastro, ela te faz pensar. Aquela serra, só quem já fez aquela serra sabe o que a bichinha é. Porque chega uma hora que não tem mais nada, é só tu e as curvas. Tipo, não tem ninguém, não tem nada, e é curva que não acaba mais, assim. E tu escuta os tambores lá em cima do morro, tu escuta o locutor e tu fala assim, nossa, tô tão perto, mas tipo, não chega nunca aquilo lá, porque é curva, curva, curva. Então, a serra ela é bem desafiadora pra mente. Quem quer se desafiar mentalmente, não fisicamente, fisicamente também, né? Mas mais mentalmente é uma provinha que recomendo. Sim, inclusive a Uphill vai ser agora em setembro, né? Final de semana do dia 15. Um abraço pro Bernardo, inclusive o Bernardo, né, que é o dono da X3M, né, que é a organizadora lá. Ele acabou de voltar do Everest, né? Não sei se tu soube, então ele também é um cara que vive na veia, na adrenalina, aventura. E assim, eu participei ano passado da divulgação, né? Não tive esse prazer aí com vocês de correr, mas a gente já viveu um pouco ali daquela adrenalina de vocês, né? Então, eu imagino que se passou, né? Porque é muita adrenalina naquela serra, né? Não sei se tu pegou uma época de frio também? Eu peguei. O primeiro ano que eu fiz foi muito frio. Eu cheguei com a minha mandíbula travada. Tipo assim, foi aquela época que choveu, tava ventando, chuva. Realmente, assim, eu não conseguia. Eu gesticulava com a boca, mas eu não conseguia mexer a boca, travou minha mandíbula. Na segunda vez também tava muito frio, mas não tanto quanto. Mas também cheguei, assim, muitos atletas chegando com hipotermia. Muitos. E nessa última vez que eu fiz, tava quente. Por incrível que pareça, tava calor tanto no sábado, devido ao desafio do samurai, né? Tanto no sábado quanto no domingo tava quente. Então, mas é difícil. E é uma coisa que realmente é extrema, né? Porque é o clima. Então, assim, é chuva, é vento. Eu lembro que tava perto de uma das últimas curvas e não tem nada, assim, que te proteja do morro. Se tu tá muito na curva, tu cai, né? Tipo, não tem nada que te proteja. E guria me deu uma rajada de vento, mas uma rajada de vento. Que, olha, foi por Deus que eu não caí naquela curvinha, que eu tava mania de correr mais pra ponta, né? Pra não ficar comendo curva, que não pode, que despacifica. Tu sempre tô mais na beirada. E, nossa, foi tenso, que lá deu medinho. E você imaginava pegar esse recorde aí do Desafio Samurai? Para quem não conhece, o Desafio Samurai é o 25 mais 42, isso? Isso, são os 25. Antigamente era tudo feito no mesmo dia, né? O atleta corria 42 quilômetros, descia com a van e fazia os 25 quilômetros no período da tarde.
Depois eles mudaram, daí começou a ser 25 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo. Que eu não sei o que é pior, viu? Você fazer tudo de uma vez só, ou lembrar que tem que subir a serra de novo no dia seguinte. Mas você imaginava que ia conseguir esse feito? Não imaginava. Não, de verdade, essa eu não imaginava, assim. Eu fui fazer o desafio do samurai pra me desafiar. Porque na minha mente, assim, já fiz a Serra do Rio do Rastro só os 42 quilômetros 2 vezes. Já peguei pódio. Então eu vou fazer uma coisa diferente. Eu falei, vou fazer o desafio, né? Porque tinha desafio de samurai e desafio de Shogun. O do Shogun era 5, 10, Sim. 21 e 42. Daí eu já achei demais, assim, pra mim. Aí eu falei, vou fazer só os 67. E foi, assim, não sei. Agarrei na mão de Deus lá pra subir aquela serra e foi. Não tava na minha melhor performance. Tipo, não tava. Na segunda vez que eu fiz, eu tava. Tava muito bem. Nessa terceira vez, assim, não sei te explicar. Mas na minha melhor performance como atleta de corrida, pra subir a Serra do Rio do Rastro, eu não tava. Que ano que foi isso, Marjorie? O desafio? Que tu foi campeã aí? Eu acho que foi 2021 ou 2022. Não vou lembrar agora, mas foi um dos 2 anos. Ou um outro. Mas eu acho que foi 21, né? Acho que 22 eu tava lá. Acho que foi 21, então. Mas péssima com data. Mas mesmo assim é fantástico, né? Quem conhece lá essa prova, muito bem organizada, inclusive, sensacional, vários atletas de ponta. O Felipe, né, que acho que foi teu treinador, foi campeão também do desafio. Acho que ele é um dos atuais recordistas também da prova. Acho que com certeza. O Felipe é maluquinho. Fora da curva, né? Ele faz tanta curva, né, que ele ficou fora da curva naquela serra. Demais. E ano passado tava muito frio também. Vou te falar, você falou do negócio de travar a boca. Eu tava fazendo social media, né? Da conta deles, inclusive, e teve uma hora que eu travei. A minha boca travou. Falei, gente, será que eu vou ficar com a boca porta? Sério, me deu uma agonia, porque eu tenho muito medo dessas coisas, né? Eu fui criada bem no interior, mas sempre dizia, cuidado com o resto, cuidado com o vento. Meu Deus do céu. Não, então é sério. E é um frio que dói, né? É um frio que dói. Eu tava muito bem agasalhada, sabe? Tava com luva, com touca, só que aqui na boca não tem como, né? Sim. Imagine correndo. E aí eu lembro que eu falei pra menina que era a minha chefe da parte de comunicação, eu falei, eu preciso tomar um café. Um chocolate quente, corri pra lanchonete e fiquei lá parada, porque daí a gente tinha o cálculo mais ou menos de quando ia chegar o primeiro, né? Da equipe lá da produção. Falei, agora eu só vou pra lá quando o Felipe estiver chegando. Ai, guria, dói lá. É um friozinho que não tem que tu fazer, não tem que tu faça, tem que te esquente. Não sei explicar. E assim, é muito engraçado porque quando tu tá correndo, fazendo as curvas, tu não sente o frio. Quando entra naquela reta final, que tu vai pra, né, a finalzinha ali. Um jardim ali já. Guria, ali parece que todo o frio da serra cai no teu corpo. Não sei se a adrenalina começa a vir diferente porque tu termina da prova. Pode ser. Eu não sei o que é, mas assim, as 3 vezes que eu fiz, não tanto a última, porque a última realmente comparando com os outros anos, tava quente. Assim, foi ali que a minha mandíbula travou, a perna parece que começa a travar tudo, assim, é uma coisa muito estranha. Aí já tá esse déficit, né, força que tá fazendo subir aquela serra. Então o corpo já tá cansado. Eu sempre tive muitos problemas com gel de carboidrato, fazer, tipo, suplementação na prova. Então, sempre trabalhei com pouquíssimo carboidrato, então o corpo começa a comer muito, e aí vai dando mais frio, vai consumindo calafrio. E não sei explicar coisa. Eu ficava com dó dos meus pais lá em cima esperando. Imagina o desespero, né? Mas também a alegria da felicidade de completar a prova. Acho que esse é um desafio. Esse ano, né, não vai estar tão frio, né? Vai ser já numa época agora que já o frio diminui um pouco lá naquela região, né? Acho que vai ser um pouco mais tranquilo, mas não menos desafiador, né? Não. Porque eu vou te falar, tiro o chapéu, tá? Tiro o chapéu totalmente assim mesmo, tá? Porque é incrível. Mas assim, uma pergunta assim da Josi Corredora, que tem curiosidade. Você fazia muito treino de subida? Nada, juro por Deus, nada. Eu fazia alguns treinos de fortalecimento com a Simone, de fortalecer algumas partes de musculatura que se usaria no morro, para você subir um morro. Mas treinar corrida no morro? Meu Deus, não. Assim, fazia o Morro da Lagoa,
Não, eu faço o Morro da Lagoa porque eu gosto de fazer o Morro da Lagoa, mas não ficava treinando nele pra serra. Então, assim, eu sempre gostei de velocidade, né? Então, eu sempre gostei do planinho ali. Eu nem lembro por que eu fui cair na onda de fazer a Serra do Rio do Rastro a primeira vez. Talvez motivada pelo Felipe, Só não? sei que eu gostei do negócio, fiz a segunda, fiz a terceira. Legal. Marjorie, e assim, tu falou, né, de gel de carboidrato, acho que é uma curiosidade de quem corre também. Como que é a tua suplementação nas provas? Você tem uma suplementação especial? Tipo, o Jurandir, ele veio aqui, né, o Jurandir Couto, e a Fabrícia, inclusive, vai correr agora aos 21 na maratona. Ele faz a própria suplementação deles. Como é que é? Você leva a sua? Porque a gente sabe, né, que o atleta, geralmente de elite, né, tem a sua suplementação além da prova. Né? A prova já fornece ali, Sim. geralmente coca, geralmente até às vezes tem umas que agora da maratona de Floripa vai ter a dobro ali, que é de suplementos, e acho que vai ter mais alguma coisa ali de Gatorade e tal, né? Como que é a tua suplementação na prova? Eu não sei se na prova da maratona de Floripa vai ter alguma deixar o teu kit, sabe? Na hora que tu estivesse passando, tu pegar o teu kit. Por exemplo, na Maratona Internacional de São Paulo, que eu já larguei lá na Elite também, lá tem isso. Você deixa a sua suplementação antes, em cada ponto de quilometragem que tu vai, tu só pega e toma. Aqui eu não sei se vai ter essa possibilidade ou não. Mas, se não, é gel de carboidrato no bolso. E só. Coca, assim, você toma, não? Não. Gatorade me dá enjoo, não posso, passo mal. Coca-Cola ao gás me dá soluço. É complicado. Você é fora da curva, tá? Quando eu conto, assim, quem me conhece, quem treina comigo sabe. Que, assim, eu não consigo realmente, faço treino de 36 quilômetros, por exemplo, com um gel de carboidrato. Tipo, esses 2 últimos que eu fiz, o Gustavo às vezes quer me matar, o Gustavo e a Jana. Mas, assim, eu passo, o meu corpo, ele não aceita, sabe? Eu ainda não consegui achar algum gel que o meu corpo aceite 100%. Eu achei um, que é o da Alquimia, que é, tipo, ele realmente me desce bem, mas eu não consigo tomar muito. Tipo assim, igual tem galera que toma 6, 8 géis de carboidrato numa prova. Se eu tomar isso daí, aí eu não termino a prova. Acho que teu organismo também já deve estar acostumado, né? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque desde o início eu sempre fui assim. Quando eu comecei a correr, as primeiras provas de corrida que eu fiz foram lá em São Paulo, eu nem sabia que era gel de carboidrato. Tipo, eu nem ia na festa, assim, sabe? Ia na alegria. Aí depois que, tipo, o que é gel de carboidrato? Putz, eles tomam isso. Aí comecei a pesquisar. Sal, colocam sal. Sal é uma coisa que eu não posso também. Se eu tomar sal, eu passo mal mesmo, assim, daí, tipo, me dá refluxo. Então, e é muito lance de você conhecer o seu corpo, né? Não é porque Beltrano toma 8 géis de carboidrato numa prova que eu tenho que tomar também. Não, às vezes pode perder a tua prova por estar indo na onda de outra pessoa. Então, junto com o teu nutricionista, tu tem que saber o que é bom pra ti ou não. Então, assim, eu sei que eu coloco pouco carbo pra dentro. Se eu colocasse mais, eu poderia fazer muito melhor os meus tempos. E foi uma das coisas que eu tentei fazer nos treinamentos para essa maratona. A ingestão maior de carboidrato. Que eu fiz. Porque antes eu fazia, tipo, tudo sem gel nenhum. Então, assim, eu fiz 1, 2. E na prova eu quero colocar mais, claro. Porque o que eu quero fazer na prova não dá pra deixar faltar energia, né? Então, vamos tentar alinhar o negócio ali. Fazer o corpo entender, mentalizar que já que vai ter que colocar carbo pra dentro. Marjorie, tu é fora da curva, tá? Porque a maioria dos atletas que eu já entrevistei fala, não, porque eu tomo não sei quanto gel, porque daí tem Mas a galera que treina comigo é assim. Aí põe palatinose, tem um amigo meu que ele gosta muito de palatinose, mas esse corre, tá? Isso pra caramba. Eu já tomei, pra mim, eu gostei bastante, sabe? Agora, gelzinho pra mim também não gosto muito. Acho muito, às vezes, depende do gel, né? Tem gel que é mais pastoso, tem gel que é mais líquido. Tem que ser rápido, né? Se quer pegar tempo, tem que ser rápido pra tomar e rápido pra tomar água, etc. Eu já vou te falar, tipo, na academia, eu vejo a galera, não sei se tu faz treino de fortalecimento. Sim. A galera com galão de água, eu já não tomo água durante o treino, não tomo. E eu consigo, tá? Porque na prova, daí eu tento evitar de ficar tomando água. Primeiro que a vontade de ir no banheiro é grande depois, né? Eu não gosto muito pra não perder muito tempo também.
Cada vez que você tu vai que é atleta de parar ponta, ali, tu perde um... Tu não perde nem tanto pra pegar, mas o depois, assim, porque tem que acelerar um pouco, joga pra... Tipo, fura, joga um pouquinho da água, põe aqui, daí nisso já desconcentra um pouco e já... Tudo bem que tudo é treinável, né? Mas como é uma coisa que eu não treino, eu prefiro não perder esse tempo. E eu sou acostumada também. Fora da curva, acho que eu sou mesmo, porque uma das maratonas que eu fiz aqui em Floripa, que eu fiz com o Felipe do meu lado um tempo, eu fiz ela sem nenhum gel de carboidrato. Uau! Foi 15 dias depois de Porto Alegre. Isso daí eu fui... Foi a 42K? Foi. Uhum. Isso daí foi. Acho que eu fiquei em segundo lugar nessa prova. E aí eu fiz essa daí sem gel nenhum de carboidrato. E eu tava muito bem, não senti falta nenhuma mesmo. E não tem essa desidratação. Quando eu faço muita força, tem aquela famosa desidratação que todo mundo tem, né? Mas se não, se é uma prova que, tipo assim, eu fiquei tranquila, assim, no meu Z4, eu não fico ruim depois. Fantástico, né, gente? É o corpo humano. É. Não adianta. E é também um pouco também, né, do trabalhar teu mental com o teu físico, né, saber que se dá conta daquilo, acho que isso é bem importante. Estava falando da Maratona de São Paulo, eu fui, né, para conhecer a prova, enfim, no passado. É demais, né, a Maratona de São Paulo. É uma Não ver energia. aqueles kenianos correndo, né? Eu lembro que tu falou ali da hidratação deles, e tinha o nominho de cada um ali. Exatamente. Eu lembro até tirei uma foto porque foi muito curioso ali. E é lindo, né, ver eles correrem, né? Cara, largar com eles, assim, foi uma experiência muito legal. Tu largou na Elite? Na Elite. Legal. Foi muito legal. Mas acho que foi uma das experiências mais mágicas, assim, que eu tive. Porque é outro nível, assim, ó. Se tu acha que tu corre, tu olha aqueles lados, tu não corre nada. É muito legal. E o respeito, né? É legal. E aqui em Floripa também teve uma meia maratona que eu fiz, que eu larguei com umas quenianas também. Que a Cacá também fez essa prova, a gente largou junto. Na Elite. Não vou lembrar qual foi agora. Mas teve uma meia maratona que largou aqui na Beira-Mar Norte. A gente fez com as gurias do lado. Tem uma foto no meu Instagram que é muito massa. Que tá... Eu vi. É muito massa aquela foto. Sim, eu acho que é o ápice, né, de vocês, assim, atletas, né, de chegar ali, né? elite, de performance, porque eu pelo menos penso assim, igual como jornalista, eu quero estar perto dos melhores, eu não, né, eu não invejo, eu não quero estar no lugar deles, eu quero estar com eles. Sim. E me espelhar para um dia chegar nessa posição. Eu acho que você tem essa visão também, que é muito legal. Sim, exatamente. Não é querer ser melhor que o outro, passar perna no outro, não é realmente estar com os melhores para aprender com eles e crescer junto, assim, né? E se for melhor que eles algum dia, poder olhar para trás e agradecer toda a ajuda que teve. Então, essa é a minha filosofia de vida, na verdade. Que legal. Assim, eu até, né, não te conhecia, assim, esse lado da Marjorie, pessoa, enfim, né, você tem a imagem da atleta, mas é legal que você tem uma visão, assim, um pouco mais espiritualizada, eu posso dizer, do esporte, né, que não é uma visão tão competitiva, né, pô, eu tô bem, não sei o quê. A gente, por mais que seja esporte, a gente vê também muita coisa errada no esporte, vê doping, vê gente quebrando... cortando percurso, né? A gente vê também as ajudas externas, acho que isso tudo também não é legal, né? Não é uma atitude, uma atitude antiética, enfim, para player do esporte. E é legal que você, né, chegou onde está, sempre de uma forma legal e leal, né, ao esporte. Sim, graças a Deus. Assim, isso é uma coisa que eu não posso... eu sempre fui muito certa com as coisas, sabe? Então, assim... Até comentei antes nos bastidores ali, né? Eu tinha medo de tomar até remédio para dor de cabeça. Com medo que pegasse no doping. Então, assim, eu já fiz doping 3 vezes. Graças a Deus eu sei que eu não uso nada, nunca usei nada. Não tenho vontade nem curiosidade de usar nada. Então, mas assim, é complicado tu ver pessoas que usam, né? E tu sabe quem usa. A gente que é desse meio, a gente sabe que usa. Porque ninguém evolui do dia pra noite. Né? Ninguém... sai de um pace de 4 para o pace de 3:30 em 2 semanas. Então, assim, são pequenas coisas que... Tu sabe, a gente que vive nesse meio, a gente se conhece. Então, assim...
né? Mas eu não julgo ninguém, cada um faz o que quer, como quer. Aí depois, se tiver que arcar com as consequências, que arque. Mas, cara, é livre-arbítrio, cada um faz o que quer de sua vida. Sim. Marjorie, e falando de momentos assim desafiadores, né? Fora a Serra do Rio do Rastro, a maratona, eu acho que um momento desafiador para qualquer atleta é passar por uma lesão, É. né? Como é que você lidou com essa última lesão que você teve? Então, foi complicado porque eu tava treinando para a maratona de Porto Alegre. E eu tava assim, tava treinando bem, não tava sentindo dor nem nada, e eu tinha feito um treino longo, fiz fortalecimento com a Simone, e tinha um Z2 para fazer na segunda-feira, que normalmente o Hugo faz o longo no sábado, domingo faz natação, pedal, e segunda-feira ele coloca regenerativo. Guria, eu fui fazer regenerativo e coloquei a primeira perna no chão, assim, já senti uma dor, mas uma dor absurda. Eu falei, lascou, né? Essa dor eu não conheço. Eu tive várias, essa aqui eu não tive ainda, então coisa boa não é. Aí a mesma coisa, já peguei o telefone, liguei para o ortopedista, marquei fazer ressonância. Em 2 dias eu tinha resolvido tudo. E eu tava com uma fratura por insuficiência, né? Não era nem fratura por estresse. E fratura por insuficiência, para quem não sabe, é quando o seu corpo ele tá em déficit de vitaminas e ele começa a consumir muito dos teus órgãos, dos teus nutrientes, que você já tem pouco, e o corpo dá um sinal de vida, né? No meu caso, foi uma fratura mínima, assim, mas uma fratura no joelho, que eu tava com as vitaminas no meu corpo muito baixas. Tipo, anemia, que eu ainda tô com anemia, é difícil, mas eu ainda tô. E isso é muito ruim para se recuperar depois de uma maratona, um treino longo, o corpo demora mais. Então, assim, foi uma lesão que não me desestabilizou, mas me chateou. Então, assim, putz, vou perder mais um ciclo de maratona, que é uma distância que eu mais amo fazer, de novo. Beleza, mas bora lá. E, assim, eu continuei pedalando, que eu podia pedalar, que me fortaleceu muito. Natação, nunca parei de nadar, então tipo, eu conseguia levar o esporte nesses dois. E foi legal, na verdade, porque assim, eu fui para Porto Alegre com os meninos da GPA que foram fazer a prova. Eu tava já bem melhor da lesão e eu fiz 18 quilômetros a prova, né? Que a prova ia, voltava, daí fazia na volta, fazia um percursinho um pouco maior para dentro, parava no 18 até passar pelo pórtico de novo. Aí ali eu parei. E pela primeira vez, esses anos todos correndo, eu pude ver a chegada das pessoas numa prova, numa maratona. Eu nunca tinha feito isso. E assim, isso foi um lado bom, porque é uma energia totalmente diferente. Porque eu que fiz isso várias vezes, eu me emocionava com a galera chegando. Legal. Sabe? Tipo, um capengando, um com cãibra. Teve um que deu cãibra na chegada, assim, faltava, sei lá, 20 metros, o guri caiu de cãibra. Uau. Então, assim, é uma sensação. Quem nunca fez isso, cara, vale muito a pena, porque é uma energia muito diferente. E eu só fiz isso, falo mesmo, porque eu tava machucada, porque eu acho que senão eu não teria feito. Então foi bem legal, isso foi uma coisa que eu levei de bom da lesão. Legal, né? É. Tu até tirou algo positivo, porque realmente ficar parada para um atleta, ainda mais você que compete, enfim, né? E eu preciso do esporte, né? Eu preciso, todos os dias eu preciso fazer esporte. Uma das coisas que o Gustavo fala pra mim, cara, correu, sentiu que faltou alguma coisa em ti, vai pedalar, vai nadar, te mata nadando, te mata pedalando, mas não corre. Porque eu preciso sentir isso, é uma coisa que é de mim mesmo, assim. Eu sou viciada em adrenalina mesmo, assumo. E assim, fora a corrida, você tem planos de fazer, por exemplo, um Ironman, talvez? Então, tenho. Bem mais pra frente, mas tenho sim. Tem bastante gente me perguntando sobre o triatlo, que eu nado bastante e voltei a pedalar, né? Por conta da lesão no joelho, voltei a pedalar. Então, assim, tenho vontade de fazer, mas vai demorar um pouquinho. Acho que mais uns 3 anos. Tem muita coisa que eu quero arrumar ainda na minha vida para poder fazer um Iron. E triatlo demanda muito tempo, muito dinheiro. Então, assim, eu quero estar bem tranquila. Agora eu posso tirar. E cansaço, né? Fora o cansaço. Sair de casa às 4 da manhã pra treinar e voltar pra casa às 4 da tarde. Então, assim, quero fazer. Tenho sonho, mas daqui uns 3, 4 anos. Não tenho pressa, não. Como não é o meu foco, assim. Mas é um desejo que eu tenho. Sim, a longo prazo, né? Sim.
Mas e assim, E quando fizer, fazer bem feito, né? Não fazer por fazer. Treinar legal, pra fazer legal. Não fazer isso pra sofrer. e o que seria o bem feito? Ah, pra mim é chegar bem, né? Não bem em colocação, mas chegar bem inteira, assim, tipo assim, chegar e falar assim, tá, ano que vem eu quero fazer de novo. E fazer melhor. Não chegar morrendo, desidratada, ou errar em alguma coisa que possa me prejudicar, assim, sabe? Fisicamente e mentalmente. Porque tem muita gente que tu vê que faz a prova que não tá preparada pra fazer a prova. E aí sofre, e aí depois não vai querer fazer uma coisa que é pra ser boa, que é pra te animar, que é pra te desafiar, não vai querer fazer de novo, porque você vai ter memória de sofrimento nas costas, então eu quero fazer bem, assim, tá bem. A cabeça boa pro corpo tá bem e fazer uma prova que vai que, né, dá um amadorzinho ali numa colocação boa. Marjorie, o Iron é sensacional, né? Eu acho que eu fui acompanhar a prova esse ano, recebemos depois o Gustavo aqui, né? Para falar da prova, da parte mais técnica, mas a energia do Ironman acho que tanto do 70.3 quanto do full é sensacional, né? Porque é uma superação de cada um, assim, que a gente vê é incrível, né? E até aquela energia da transição, né? É massa, né? Uhum. Não só a energia que eles têm quando eles saem da prova, mas que a gente passa para eles, né? Eu nunca fiz triatlo, então assim, eu acredito que seja como na corrida, quando você tá se passando pela galera, todo mundo chamando teu nome, te incentivando, aplaudindo, uma galera, a gente até arruma a postura, assim, né, pra passar mais bonito, dar um up, mas deve ser a mesma coisa, assim, aquela troca de energia, né? Então, eu tenho vontade de fazer sim, mas vai demorar um pouquinho. E assim, pergunta que não quer calar, assim, tem vontade também de chegar nas cabeças, assim, que não pode, talvez? Quem gosta de competir, assim, já imaginei. Quando tu falou que, não, por enquanto não quero fazer bem feito, esse bem feito aqui para jornalista sou assim, quero chegar no pódio, talvez, enfim. Né? Quem sabe, né, assim, se der. Dizem que uma das grandes chaves do Iron é a corrida, né? Sim, claro. Então, como eu gosto de correr e corro bem, né? Vai que dá sorte. A maioria dos treinadores que eu entrevistei falou que realmente a corrida é o pilar, né, do triatlo. Eu falo isso porque é o que muitos amigos que eu tenho que fazem triatlo falam isso, porque, né, uma das coisas que realmente define, não 100%, lógico, mas uma das que define é a corrida, então saindo bem da água, pedalando bem, correndo muito bem, vai ter. Vamos acompanhar, vai que um dia você venha contar aí que você fez o Ironman e chegou super bem colocada, né? Mas eu acho que é legal também a gente falar um pouquinho, que é um assunto assim mais delicado, mas assim sobre o apoio assim de patrocinadores, marcas que estejam envolvidas com o esporte. Por exemplo, a gente tem aqui a Minovital, que é uma marca de suplemento da Ajinomoto, nossa patrocinadora. Ela patrocina vários atletas olímpicos, né? Tem parceria com o COB. Tanto os atletas também de endurance, triatlo e maratonistas. Então a gente está junto com marcas que realmente apoiam o atleta, né? Sim. Você tem alguns patrocinadores? Como é que você trabalha, né? Ou você também assim você investe em si mesmo? Falou até do Iron, que é um esporte um pouco mais caro. Na maratona eu acho que também não pode disso, porque tem que trocar de tênis, né? E também a tua rotina de treinos. Como é que você lida com isso? Olha, de patrocinador, eu tenho a Live, que eles me patrocinam, e de apoiadores, que é diferente, né? De apoiadores, eu tenho algumas marcas, sim. Tenho a Alquimia, que me ajuda com suplementação, algumas suplementações. A SICME, que me faz o fortalecimento. O Jean, são as pessoas que me apoiam, né? Agora, de patrocinador mesmo, o único que eu tenho é a Live. Isso faz falta. Vou te ser bem sincero que, assim, a gente gasta bastante com coisas que não precisaria estar gastando tanto, né? E, pra mim, o que mais pega é tênis, porque realmente é muito volume. Você precisa estar com um tênis bom. E hoje eu não tenho nenhum apoiador de tênis. Patrocinador de tênis, né? Eu recebo alguns tênis da Mizuno, que eu fui competir por eles lá no Havaí. Já recebi alguns tênis da OnCloud também. Mas eles mandam assim, só que não é patrocinador. Eu não ganho pra isso. Eles
Então, faz falta, confesso que faz falta, assim, porque é um incentivo, né? Claro. E assim, hoje em dia, eles... É complicado se falar isso, mas, tipo assim, eles gostam de apoiar muita gente que é digital influencer. Mas, poxa, sabe? E quem tá realmente... Não que a galera não tá, isso é difícil de falar isso, mas assim, tem tanta gente também que precisa, né, de verdade, de algumas coisas, que consegue divulgar de outras formas, Claro. né? Não só com, sei lá, 600 milhões de seguidores e postando. Lógico que vende, lógico que vende. Só que para quem corre também é muito legal ver o resultado de quem correu com o tênis, né? Não quem tá só mostrando o tênis. Justo. Mas o Jurandir também falou exatamente o que você falou. Eu acho que não tem nada de errado, né? Também a gente se expressar aqui. Eu acho, né? Eu sempre falo que eu tô do lado dos atletas. E que vocês têm resultado, né? O atleta de elite, ele dá resultado para a marca, né? Então, é legal que as marcas também prestem atenção em quem está ali no pelotão de elite, né? Que realmente luta para isso, como tu falou, tu trabalha, tu tem teu trabalho, tua vida social, enfim, mas você é um atleta, né? Você é um atleta profissional. Então, digo profissional porque também é a tua profissão, quando eu falo, que fique bem claro. Então, bacana, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso de uma forma saudável, legal, dar espaço para os dois, né? Tanto para a influência que vai lá divulgar assim, a prova. Eu gosto bastante, eu tenho amigos que são. Então, assim, quando eu falo, não é criticando nem nada. Eu realmente acho muito legal o trabalho de todo mundo deles, porque tem que ter esse trabalho também. Só que o que eu falo é que a marca podia ajudar os dois, entende? Não ajudar só um ou só o outro, mas ter um equilíbrio, ajudar os dois lados. Isso que eu acho que peca um pouco. Agora a galera que faz, cara, tem pessoas que eu acho maravilhoso o que fazem. Como é que a pessoa conseguiu fazer esse negócio? É impossível. De postar no Instagram. Teve uma coisa muito besta que eu perguntei pra uma amiga minha esses dias. Como é que tu fez isso aqui com a foto? Ela disse, você coloquei a foto ali, ampliei o negócio aqui. Eu falei, nossa, que gênio isso aqui. Nunca pensei na minha cabeça que eu ia ter um negócio fácil assim. Então, não é a profissão, que é uma profissão, né? Não é a profissão deles. É realmente a marca que podia pesar um pouquinho mais os dois lados, né? Mas, com certeza, uma hora aí aparece aí um patrocinador aqui que esteja te vendo, teus resultados, porque contra resultados, como eu gosto de dizer, não há argumentos, né? Tem o resultado, foi campeã, atual recordista da prova, né? Quem sabe aí depois da Maratona de Floripa, né? Vamos torcer para você, né? Ali na premiação da prova, que sempre ajuda, né? Premiação bacana, sim, importante. foi legal. Premiação foi legal. Então, vou fazer um jabá aqui para a Maratona de Floripa, né? Para quem ainda não se inscreveu, né? Restam pouquíssimas vagas, segundo a organização, mas nós temos um cupom de desconto, olha só, para ajudar você que ainda não se inscreveu. Cupom Corrida na Rede, 15% na inscrição. Entra lá no site da Maratona Tipo Esporte e se inscreve. Vai aparecer o site aí na nossa transmissão. Valeu, gente. Eu já estou inscrita, Marjorie, e eu vou lá ver você. Por favor. Claro, eu vou nos 5 para brincar ali na sexta-feira, né? Eu moro ali do lado da Beira-Mar Continental. Ah, que bom, pertinho. Eu digo que é meu quintal de casa. E gosto também, né, de correr. Aí nos outros dias eu vou lá para fazer a cobertura e quero ver você lá no alto do pódio. Ah, se Deus quiser, guria. Ela focada para isso, eu estou. Com certeza. Mas eu acho que a gente já está meio que caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí dos teus planos a longo prazo, tanto como pessoa, como atleta. Então, se tu puder falar. Não, lógico. Eu tenho muita vontade, né, depois que terminar a faculdade, de abrir uma clínica, mas uma clínica que seja com multiprofissionais, né? Tipo, dentro de um único ambiente você consiga ter um trabalho de psicólogo, um trabalho de um nutricionista, um trabalho de fisioterapeuta. Isso é uma coisa que eu tô me organizando, já colocando em papel algumas coisas, porque como eu quero fazer bem feito, né, demanda bastante organização. Então, esse é um plano que eu tenho pra frente, depois que eu me formar. Mas vai dar certo. Vai dar certo. E como atleta, eu sempre busco o meu melhor, né? Então, eu nunca não estou almejando mais
muitas coisas, na verdade. Eu quero realmente agora conquistar uma marca nessa prova, né? Um tempo que eu quero bater. Não um recorde, mas o meu subir 2,50 que eu quero. E depois, assim, tem umas outras provas que eu quero fazer. Vou fazer a maratona de Foz do Iguaçu, que é uma novidade também que eu nunca fiz. Não sobe e desce, é absurdo. Vou largar na Elite lá também. Confirmei hoje com a galera da organização. E aí tem as corridas da Live também que eu vou fazer. Eu vou para Curitiba semana que vem agora, que é uma semana antes da maratona. E na outra semana eu vou para Balneário Camboriú, depois da maratona que vai ter a corrida deles lá também. Mas é isso, como atleta agora no momento é isso. E daqui pra frente vai ser um Ironzinho, quem sabe. Legal. Mas agora a gente vai num quadro que a gente já meio que virou meio que padrão aqui no podcast, que é aquele quadro que a gente quer conhecer um pouquinho você melhor, mas aí é mais assim objetivo, né? Eu vou te dizer uma palavra e você vai me dizer o que vem em mente, tá? Sem pensar muito, sabe? E assim, acho que tu não sei se tu chegou a assistir, ele é bem tranquilo, tá? Tá, ela até nervoso, pelo amor de Deus, hein? Ó a palavra. Podemos começar? Pode. Vamos lá. Corrida de rua. Liberdade. Maratona de Floripa. Mágica. Recorde. Conquista. Competição. Adrenalina. Família. Porto Seguro. Meu maior medo. Fracassar. Um desafio. De corrida? O Ironman. Um sonho. Um sonho? Ai, não pode pensar muito, né? Tem tantos. A minha clínica. E a Marjorie por Marjorie. Quando você olha no espelho, o que você falaria pra Marjorie? Parabéns por você chegar até onde você está. E vem muita coisa melhor ainda. Show. Ai, Marjorie, até fiquei emocionada com você. Legal. Obrigada, Marjorie, pela tua participação aqui. Te conheci mais, adorei te conhecer. Você tem uma energia muito boa, como eu gosto de falar aqui. E desejo todo sucesso. Claro que a gente não pode aqui declarar torcida, né? Mas com certeza você é uma das torcidas ali na maratona. Obrigada. E volte depois também para contar como foi. Esperamos que você volte com um troféu. Também. Aquelas de primeiro, segundo, terceiro. Vamos botar aqui na mesa, tirar uma foto. E obrigada por ter compartilhado a sua história conosco. Obrigada a você pelo convite. Gostei bastante também não te conhecia pessoalmente. E foi muito legal também estar aqui nesse ambiente gostoso, com energia boa. Então, na verdade é uma troca, né? Energia boa, com energia boa bate, flui as coisas assim também. Sim, com certeza. Obrigada mais uma vez. Gente, a gente fica por aqui e até o próximo Corrida na Rede podcast. Até lá!